Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. O Brasil ocupa a 7ª posição dentre os maiores produtores de cacau do mundo. O fruto, cuja semente é chamada de amêndoa, é fermentada e torrada e é a base do chocolate, um dos alimentos mais consumidos no mundo. Eu sou William França e é sobre um projeto de decreto legislativo que prevê a suspensão de uma recente regra do Ministério da Agricultura que flexibilizou a importação de algumas dessas amêndoas que eu converso agora com o autor da proposta, deputado Zé Neto, que representa o estado da Bahia pelo PT. Deputado Zé Neto, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Prazer é meu estar com vocês hoje discutindo um assunto tão valioso para a Bahia, que aos poucos vem saindo de uma crise profunda de décadas com relação à vassoura de bruxa e também um assunto que diz respeito ao Brasil. A liberação de inspeção sanitária por parte do MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Exatamente. Facilita a chegada com um preço mais competitivo, mais barato, para a gente ficar bem claro, do cacau que vem da África, e esse cacau acaba chegando no Brasil com um preço menor por conta da redução das exigências sanitárias que antes eram feitas e também sem a devida atenção e a qualificação, inclusive, na inspeção sanitária. Nos traz dois grandes riscos. O risco de vermos se alastrar no Brasil doenças que lá são controladas a partir dessas inspeções que são agora deixadas de ser exigidas, que são deixadas de lado, e também pelo fato econômico, porque agora mesmo, no próximo dia 15, vamos ter aqui no dia 15 de novembro, vai chegar um navio com 15 mil toneladas no porto de Ilhéus. Já com essas amêndoas... Já com essas amêndoas, sem as exigências sanitárias que antes eram feitas, especialmente no uso do brometo de metila, que evidentemente vai dar mais competitividade ao cacau que vem de fora. Para a gente poder situar o nosso telespectador, o Brasil importa algumas... produz, ele é um produtor grande, mas a produção não é suficiente, ele tem que importar. E o maior exportador do mundo de cacau hoje é a Costa do Marfim. Esse navio que o senhor falou vem justamente da África. Da África, da Costa do Marfim. Sem este corretivo que é um inibidor de doenças que pode alastrar aqui na nossa cultura, é isso? E uma parte da indústria pediu ao MAPA, e aí o MAPA fez esse favor para a indústria, mas acabou com a produção interna do Brasil. E é uma estupidez, porque lá na frente, o que acontece? Esses mesmos que hoje importam para o Brasil, exportam para o Brasil, a gente importa, vão fazer o preço que querem. Eu tenho conversado muito com a Associação Nacional dos Produtores de Cacau, lá com a Vanusa, que é a presidente, e a presidenta, e ela tem dito isso, porque nós não temos nenhuma explicação para que no momento onde está todo mundo mais preocupado ainda, no mundo inteiro, você vê, às vezes por uma suspeita qualquer de contaminação, a carne brasileira é suspensa de quantos países, como aconteceu recentemente. E não é diferente com os outros produtos brasileiros. E aqui no Brasil, essa abertura do MAPA gerou, evidentemente, uma grande preocupação, tanto a nível sanitário, como também a nível econômico. E aí nós entramos com o PDL, que é o 330/22, que visa... na verdade, atacar uma instrução normativa. Esses efeitos dessa instrução normativa liberação, 125, que é uma instrução normativa feita pelo MAPA. Ah. A última vez que eu tive com você foi atacando uma decisão da Gazex, que viabilizava a importação de queijo mussarela com preço menor. Agora, olha, é uma coisa que eu não consigo entender como é que o Brasil se abre tanto à importação, prejudicando a produção interna, tanto da indústria, como do setor produtivo, na sua cadeia produtiva como um todo, como no caso da Bahia e do Brasil, dos produtores de cacau. É importante lembrar que a Bahia hoje é o segundo maior produtor de cacau do país, perde apenas para o Pará, que tem a maior, embora não tenha uma grande área plantada, mas ele tem a maior produção. A Bahia tem a maior área plantada de cacau no país. E o risco, os senhores enxergam, muito grande desse produto importado da África vir contaminado e acontecer de novo um fato que vocês já vivenciaram na Bahia na década de 80. No fim dos anos 80. Fim dos anos 80, que praticamente dizimou a produção cacaueira. Com a vassoura da bruxa. A vassoura da bruxa. O senhor poderia lembrar um pouquinho como é que foi essa história? Eu era estudante de Direito na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Direito. Meus colegas que moravam lá na região do Cacau voltavam fim de semana de avião.
Em menos de 5 anos nós vimos dizimar a produção de cacau. A vassoura de bruxas chegou, inclusive chegou para lá através de experiências que eram feitas exatamente do Pará e da Amazônia, que eles produziam lá e queriam produzir também outras amêndoas tiradas de lá de Ilhéus. Então os produtores de Ilhéus começaram a fazer essa migração. Resultado, deu um problema grave e a gente viveu quase 3 décadas de tragédia. Aos poucos, graças à Embrapa, graças aos estudos científicos tanto a nível estadual como a nível federal, a gente consegue ver, da CEPLAC também, que ajudou muito nessa construção de um caminho, consegue ver uma luz no fim do túnel com essas novas tecnologias e as novas engenharias genéticas que estão sendo utilizadas lá. Criando plantas mais resistentes. Exatamente, plantas mais resistentes. Quando começa a dar resultado, aparece essa novidade aí, vinda do governo federal atual. Nos seus argumentos do projeto de decreto legislativo, o senhor diz que o setor produtivo não foi ouvido. Sem sequer tivesse sido ouvido o setor, o Ministério da Agricultura baixou esse decreto. Realmente isso não aconteceu? Não aconteceu. Lá, eu tenho conversado, como eu disse agora há pouco, eu tenho conversado muito com a Vanusa Barroso, que ela é a presidenta da Associação Nacional, a APC, Associação Nacional, a ANPC, a Associação Nacional dos Produtores de Cacau. Estão extremamente preocupados. A partir do dia 15 de novembro, quando chegar esse primeiro navio com 15 mil toneladas, é que a gente vai ver o tamanho do problema. Então é uma situação grave, diz respeito àquilo que a gente já vem denunciando e colocando. É um absurdo que as importações no Brasil cheguem com tanta facilidade e até com estímulos, quando a gente tem aqui, dentro do Brasil, essa produção. Quando você importa quando você necessita de ampliar a tecnologia, de buscar algum insumo, enfim. Não estou dizendo que não tem que ter importação. Eu estou dizendo que há por trás desse excesso absurdo de importações no Brasil, que vão para o petróleo, que vão para a indústria química. Olha o que aconteceu com o rei, que quase que acabava com todas as garantias e todos os privilégios tributários da indústria química, jogando a indústria química num processo de perda de competitividade sem precedente. Agora com cacau. Foi assim com o leite. Tem sido assim no dia a dia. Tem sido assim no ex-tarifário, que tem viabilizado a entrada de produtos que são produzidos no Brasil sem impostos, com quebra de impostos, e isso tem que ser denunciado. Essa situação do cacau brasileiro é gravíssima e pode nos trazer um grande problema, tanto do ponto de vista sanitário como do ponto de vista econômico. Muito bem, deputado. O seu projeto está na Comissão de Agricultura, Pecuária e que está aguardando a indicação de um relator. O senhor acredita que ainda este ano consiga caminhar esse final de ano legislativo? Eu estou já conversando com os componentes da comissão, coloquei para eles a grande preocupação que o setor está tendo e o grande prejuízo que nós podemos ter, tanto a nível, como eu disse agora há pouco, sanitário, como a nível econômico. Espero que essa semana que entra a gente possa conseguir êxito no sentido de reverter essa situação que é gravíssima. Deputado Zé Neto, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Palavra Aberta. Mais uma vez eu que agradeço e sempre que puder me chame, que eu estou aqui para fazer esse bate-papo com vocês, que são tão importantes para levar a comunicação e levar a informação para o povo brasileiro. Muito obrigado. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de decreto legislativo 330 de 2022, este sobre o qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.